Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube, um canal dedicado ao tema de melhoria de processos. Hoje vamos tratar de um assunto importante que é a jornada da medição. Provavelmente você trabalha em uma organização de saúde e dados são importantes para gerenciar organizações e para realizar projetos de melhoria. Então, nada melhor do que iniciar com uma visão do que é uma organização ou com uma definição do que é uma organização. Uma definição muito simples. Uma organização nada mais é do que um grupo de pessoas e um conjunto de processos tentando entregar valor a um conjunto de clientes. Essa é uma definição simples, uma definição que enfatiza o fato de que na organização você tem pessoas e você tem processos. Uma outra definição, outra visão de organização um pouco mais estruturada, que foi proposta pelo Deming já na década de 50, é esse diagrama, ou essa figura que nós temos aqui. E a primeira coisa a ser ressaltada nessa figura é essa caixinha da necessidade. Quer dizer, uma organização existe para atender uma necessidade presente na sociedade. No caso de saúde, a necessidade é tipicamente manter ou melhorar condições de saúde das pessoas. E essa necessidade define o propósito da organização, a razão de ser, o porquê ela existe. Definida a necessidade que a organização atende, a gente pode definir também o que são clientes dessas organizações, da organização. Cliente nada mais é do que as pessoas que têm a necessidade. E para atender essa necessidade, para atender os clientes, a organização produz produtos ou serviços, ou presta um serviço, no caso da saúde, novamente, presta cuidado ao paciente. E para produzir um produto ou prestar um serviço, a organização se utiliza de processos, uma série de processos encadeados, interdependentes, que utilizam o que vem de fora da organização, dos fornecedores, que são informações, material, transforma esses materiais, essas informações, no produto ou no serviço prestado ao cliente. E para que esse fluxo de valor que vai do fornecedor produzindo um produto ou serviço para atender o cliente, a organização precisa de processos de apoio. Por exemplo, no hospital, a área financeira de faturamento não atende cliente, não faz diagnóstico, não presta cuidado ao paciente, mas ela existe para dar suporte a esse fluxo de valor. Definida essa estrutura básica, uma pergunta que a organização deveria fazer constantemente é: como estamos em relação a como deveríamos estar? Quão satisfeitos os clientes estão com o produto, com o serviço prestado? Como está a qualidade desse produto, desse serviço? Como estão os processos da organização para produzir o produto ou serviço? E assim por diante. E essas perguntas são respondidas através de dados, medição e feedback. E essa medição e feedback feita nos processos da organização, nos produtos, nos clientes, também pode se utilizar de pesquisas de mercado para saber como está o ambiente em que essa organização opera, as leis, o governo e assim por diante. E essa informação estruturada serve para responder essa pergunta: como estamos e como deveríamos estar? E se há uma diferença entre como estamos e como deveríamos estar, isso define um problema, é um gap que precisa ser fechado ou diminuído. E para fazer esse trabalho de tratar dos problemas da organização, é preciso planejar para a melhoria. Então, o planejamento para a melhoria é justamente para resolver os problemas, para elevar o nível de desempenho da organização. E esse planejamento vai, tipicamente, mudar processos, mudar produtos, criar processos, criar produtos. E esse ciclo acaba retornando novamente para a organização
E, numa organização bem estruturada, isso pode virar um círculo virtuoso de melhoria contínua. Essa mesma figura pode ser vista agora com uma pequena diferença, onde nós temos aqui os processos da organização representados por essas caixas. Cada caixa nessa figura é um processo da organização e vocês podem perceber que essas caixas estão conectadas através de setas, mostrando a relação de cliente-fornecedor dentro da própria organização. Ou seja, um processo produz alguma coisa, entrega para um outro processo continuar e assim por diante. E esses processos são todos interconectados e interdependentes. Ou seja, resumindo, uma organização trabalha por meio de processos. E em um processo sempre há uma relação fornecedor-cliente, seja uma relação fornecedor-cliente interno, de processos internos da organização, ou uma relação organização-cliente externo. E um processo produz resultados, seja um produto ou seja um serviço, que são usados pelos clientes, pelos pacientes. E os clientes têm exigências ou especificações sobre o produto ou serviço que recebem. E essas especificações podem ser explícitas ou implícitas. Explícita, por exemplo, é quando um paciente chega a um pronto-socorro com dor no peito e há uma especificação de que ele tem que ser visto por um cardiologista em até 10 minutos. Isso é uma especificação explícita para esse atendimento. Ou implícita, que é basicamente como que o cliente ou o paciente gostaria de ser atendido do ponto de vista de clareza das informações que são prestadas e assim por diante. E a própria organização também tem exigências ou especificações sobre os processos da organização, muito relacionadas tipicamente aos custos de produção, ao custo de prestar o serviço. É possível fazer uma analogia entre uma organização e um ser humano. Tanto a organização como o ser humano são sistemas. E uma questão relevante para um ser humano é a sua condição de saúde. E vários aspectos de sua condição de saúde podem ser avaliados por indicadores: pressão arterial, colesterol, glicemia, acuidade visual, condição física, índice de massa corporal e assim por diante. Vários indicadores que nós estamos acostumados se a gente tem um pouco de cuidado com a nossa saúde. Da mesma forma, a saúde de um processo ou da organização pode ser medida por indicadores. No hospital, tempo de liberação de leito, porcentagem de cirurgias com infecção do sítio cirúrgico, em uma unidade de educação, a porcentagem de reprovação em uma disciplina, a porcentagem de atrasos em um processo de compra, absenteísmo e etc. E a saúde da organização, assim como a saúde de um ser humano, pode ser monitorada por meio de uma família de indicadores. E essa família de indicadores ela está relacionada justamente com sinais vitais do sistema ser humano, que podem ser avaliadas em conjunto para entender e definir saúde. Ou seja, a saúde de um ser humano não é definida por um único indicador. É um aspecto multifatorial, multidimensional, e a gente tem muitos indicadores que, no conjunto, definem a condição de saúde do ser humano. E da mesma forma, deve-se usar uma família de indicadores que contemplem várias dimensões da organização para medir a saúde de um sistema organizacional. E esses indicadores coletados de forma adequada podem ser colocados em forma gráfica para a gente representar nesse painel a saúde da organização. Exemplos de indicadores em um hospital, contemplando vários aspectos do ponto de vista do paciente, clínico, financeiro, a segurança, o operacional, a comunidade, empregados e assim por diante. Ou seja, a gente precisa, em qualquer organização, contemplar vários aspectos, não é apenas o aspecto financeiro ou só o aspecto clínico que importa. Há várias partes interessadas e essas partes interessadas são contempladas por indicadores nos seus diversos aspectos. A natureza dos dados para gestão e melhoria. Esse é um aspecto importante. Indicadores para gestão e para melhoria são geralmente gerados ao longo do tempo.
mensalmente, semanalmente, diariamente e assim por diante. A gente coleta dados, a gente organiza esses dados em indicadores, a gente consolida isso de forma periódica e depois a gente pode representar esses indicadores num gráfico, como vocês estão vendo no exemplo aqui, inventários de material de consumo. E quando a gente olha um gráfico dos indicadores ao longo do tempo, tipicamente a gente quer responder algumas perguntas. Não necessariamente elas são conscientes dentro da organização, mas a gente quer saber se esse indicador que está sendo analisado ao longo do tempo, ele está melhorando, ele está piorando, está só variando, ou se há um mês em que o resultado foi especial. Então essas 4 perguntas são fundamentais e a gente consegue responder essas perguntas analisando um gráfico como esse de uns dados do indicador ao longo do tempo. Outro aspecto a ser considerado também em relação a dados para gestão e para melhoria. Dados ajudam a gerenciar se são coletados com propósito e analisados com técnicas adequadas. E as técnicas adequadas para analisar dados nós vamos cobrir em outros vídeos mais à frente. Outra questão relevante: dados são para aprendizagem e não para julgamento. Sempre que a gente usa dados para julgamento das pessoas na organização, a gente corre o risco de que as pessoas comecem a falsear os dados, esconder dados e assim por diante. E se isso acontece, a gente não tem informação adequada para entender como está o desempenho da organização e a gente fica sem condições, muitas vezes, de agir. E esse aprendizado vem da compreensão de padrões nos dados, do entendimento da variação. Como vocês observaram no gráfico anterior, quando a gente mede um inventário, mês a mês, o valor do inventário não é o mesmo a cada mês. Há variabilidade, e essa variabilidade é uma característica intrínseca em indicadores organizacionais. E esses padrões nos dados são mais fáceis de reconhecer quando os dados são plotados ao longo do tempo. E a exibição de dados de um gráfico ao longo do tempo permite ver o impacto de mudanças no sistema, mudanças intencionais, com o objetivo de melhorar, ou mudanças que são provocadas por fatores externos, decisões do governo, decisões da concorrência e assim por diante. Mas o gráfico sempre vai mostrar, sempre permite verificar se essas mudanças que são realizadas impactam os indicadores da organização. Esse é o primeiro vídeo, a primeira parte. Nós vamos seguir com esse assunto nos próximos vídeos. Obrigado